Boa tarde, pessoal. Bom dia ou boa noite, né? Dependendo aí do horário que você está me assistindo. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a mais uma aula de biologia. Espero que vocês estejam bem. Vocês saíram aí, né, de uma grande maratona de vídeos sobre a membrana plasmática e hoje a gente vai começar um outro tema dentro da célula, saindo aí da membrana e entrando para a célula. A gente vai conversar um pouco sobre o citoesqueleto. Eu peguei essa imagem aí dos slides da Camila, né, da aula aí da Camila que ela mostrou para vocês, como é estruturada uma célula, e essa imagem é bastante interessante. E como a gente vai entrar agora dentro da célula, ela vai mostrar aqui para a gente que dentro da célula existem diversas estruturas, né? E a gente vai focar aqui nessas estruturas que estão aqui, ó. Esses túbulos aqui um pouquinho maiores, estão vendo? Essas aqui também. Então, a gente vai focar em algumas estruturas compostas por proteínas chamadas aí de citoesqueleto, beleza? Olhando assim de primeira, né, gente, a célula parece que é uma grande bagunça, né? Diversas estruturas aqui, todas emboladas, misturadas umas com as outras. Porém, não é assim que acontece dentro da célula. Existe muita organização aqui dentro e cada coisa tem a sua função específica e está no seu devido lugar. E a gente vai ver isso com bastante calma, tá joia? Aqui, gente, nessa imagem, a gente tem um tecido chamado tecido epitelial. O que é esse tecido epitelial? É o tecido da nossa pele, que constitui a nossa pele. E aqui a gente pode perceber, ó, isso aqui, gente, é uma célula. Aqui do outro lado tem outra, diversas células, né, unidas entre si. E aqui esse tecido é bastante característico porque as células estão bem juntinhas, estão vendo? Vocês estudaram aí com a Camila nas últimas aulas algumas estruturas que são responsáveis pela união entre as células, né? Isso acontece muito aqui no tecido epitelial. E nessa imagem a gente pode perceber a existência aqui da membrana, do núcleo, que é essa bolinha aqui em coloração roxa, e aqui tem um grande, parece até um vazio, né? Um lugar aqui, ó. Se você olhar assim de primeira, parece que não tem nada aqui dentro, né? Às vezes só água, não sei. Mas essa estrutura aqui, esse espaço dentro da célula, é chamado de citoplasma. Também tem um outro nomezinho aí chamado hialoplasma. Esses dois nomes são usados, tá? E caem em prova. Citoplasma ou hialoplasma. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa estrutura aqui, sobre o que compõe esse citoplasma, o que está aqui dentro. Então vamos ver, né? Aqui a gente tem uma célula animal, tá, gente? E dentro dessa célula a gente tem o citoplasma. E o citoplasma ele pode ser dividido em duas partes. Uma parte aí chamada de citosol, que é a parte líquida, a parte mais fluida. Não é um líquido em si, tá, gente? É como se fosse um gelzinho. É fluido mesmo. Então, essa parte fluida aqui, onde ocorrem diversas reações químicas aí, com a presença da água, que a gente viu também na nossa primeira aula, né? Fazendo aí diversas reações químicas, a gente tem algumas macromoléculas, sais minerais, diversas estruturas. E a gente também tem as organelas, né? Que são essas aqui, ó. Que a gente tem a mitocôndria, a gente tem lisossomos, a gente tem retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, e temos também o núcleo. Então aqui, ó, vocês não precisam saber de nada disso agora não, tá, gente? Só estou mostrando para vocês como que o citoplasma, ele tem diversas estruturas aqui dentro, acontece diversas coisas dentro da nossa célula. Aqui a gente pode ver outra célula, só que aqui é uma célula já vegetal, né? Que tem aqui a parede celular. A gente também vai estudar um pouquinho mais sobre essas células. E aqui já tem outras organelas diferentes, né? Os cloroplastos aí responsáveis por fazer a fotossíntese, outras estruturas também, ó, que bem grande o vacúolo. Então, gente, o citoplasma ele tem diversas estruturas, diversas funções e diversas coisas estão aqui dentro da célula. E uma delas é o citoesqueleto, que a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele. E citoesqueleto, gente, só está presente aí nas células eucarióticas, que são aquelas células que possuem núcleo, né? Um envoltório nuclear, o material genético está aí dentro de uma membrana nuclear, aquela célula que também
possui diversas organelas, então as células eucarióticas, que vocês viram aí com a Camila nas últimas aulas. E o que é esse citoesqueleto, né, gente? De que ele é feito? Para que ele serve? Onde que ele está dentro da célula? O citoesqueleto, gente, vamos pensar aí pelo nome, citoesqueleto. É um esqueleto da célula. Pensa aí no seu esqueleto. Você tem um esqueleto, né? Qual que é a função dele? Ele te dá a sustentação do seu corpo, né? Dá a forma do seu corpo. Sua cabeça só tem essa forma aí que tem por conta do crânio, né? Dos ossos do seu esqueleto aí que está na sua cabeça. Se você tirar o seu crânio, o seu cérebro ali não teria lugar onde se apoiar, né? As suas mãos, os seus braços, o seu tronco, tudo ali tem uma forma por conta do seu esqueleto. E na célula vai ser a mesma coisa, o citoesqueleto vai ser aí a estrutura que vai garantir a conformação, que vai dar forma, que vai dar estrutura para a sua célula, que vai sustentar essa célula. Então, o citoesqueleto, gente, vai ter essa função, igualzinho o seu esqueleto do seu corpo. E essa estrutura, ela é formada por proteínas. E a gente pode dividir essas proteínas em 3 diferentes filamentos. São chamados aí filamentos intermediários, microtúbulos e filamentos de actina. Agora a gente vai começar a complicar um pouquinho, tá, gente? Mas vamos juntos que a gente vai conseguir entender tudinho. Então, o citoesqueleto é formado por 3 filamentos diferentes. E cada um desses filamentos tem uma estrutura diferente também, a gente vai ver com bastante calma. E eles estão em diversas locais na célula. Por exemplo, os filamentos intermediários, eles ficam dispostos aqui mais no meio do citoplasma, tá vendo? Como se fosse um grande emaranhado aqui, ó, de coisas dentro da célula. Parece até um monte de arame, né? Um bolo de arame aqui, ó. Parece que está bem bagunçado, né? Mas não, eles são bem organizadinhos. Aqui a gente tem ó, os filamentos de actina, estão vendo? Em verdinho claro. Tem sua função também específica que a gente vai ver. Aqui a gente tem os filamentos, os microtúbulos, que estão aqui em verde, ó. Percebem? Se a gente dá um zoom, né, nessa imagem, isso fica mais claro ainda, ó. A gente tem aqui os filamentos de actina, são chamados microfilamentos, aqui, ó, mais na bordinha da célula. Aqui é a membrana celular, tá, gente? A nossa membrana da célula. Aqui tem, ó, microtúbulos e aqui, ó, os filamentos intermediários, estão vendo? Isso vai dar o quê? A conformação para a célula, a forma para essa célula, né? E as células, gente, vocês podem perceber que cada célula tem uma forma diferente. Olha só, aqui a gente tem uma foto de um tecido muito importante do nosso corpo, tecido muscular. E esse aqui em específico é o tecido muscular cardíaco que está no seu coração. As células aí, olha só, elas são mais alongadas, estão vendo? Essas bolinhas em roxo aqui, ó, são os núcleos. E aqui a gente tem uma célula, ó, elas são mais alongadinhas, percebe? Já essa aqui, ó, já tem um formato mais retangular. E aqui em cima a gente tem as microvilosidades, que vocês também viram aí com a Camila, que servem e auxiliam na absorção dos nutrientes, né? E para a célula ter exatamente essa conformação, como se fosse dedinhos, precisa existir alguma estrutura que dê essa conformação para ela. E essa estrutura é exatamente o citoesqueleto. Então, o citoesqueleto vai dar aí a formação, a forma da célula. Ele participa também, gente, das junções aqui, ó, chamadas aí de desmossomos, com seus filamentos intermediários. Eles vão estar auxiliando nesse processo de junção entre as células também. A gente vai ver isso tudo com muita calma. E como eu disse, o citoesqueleto ele é dividido em 3 filamentos diferentes. O primeiro que a gente vai ver são os microfilamentos, chamados também de filamentos de actina, tá joia? A gente tem aí o filamento intermediário e os microtúbulos. Os filamentos de actina, gente, é como se fosse um cordão de pérola, tá vendo? Cada bolinha dessa aqui é como se fosse uma pérola, é um glóbulo de actina. Então a gente tem várias actinas interligadas umas às outras e fazendo um fio, né? E esse fio se junta com outro fio, como se fosse um cordãozinho mesmo enrolado. Então esses são os filamentos de actina, microfilamentos. Ele chama microfilamento porque ele é menor mesmo no tamanho,
ao se comparado ao filamento intermediário microtúbulo. Já os filamentos intermediários, gente, diferentemente do microfilamento aqui de actina, né? Eles são formados por 3 bastões, estão vendo? Como se fosse um marshmallow, parece, né? Não tem essa coloração aí não, né? Essa coloração é artificial, mas ajuda a gente a entender. São 3 bastões diferentes, enrolados, né? Entrelaçados entre si. No microfilamento, no filamento de actina, ele é composto pela proteína quitina, né? Já nos filamentos intermediários, há uma composição diversa, mas principalmente de queratina. Queratina aí que está presente no seu cabelo, na sua unha. Você sempre quis saber onde estava a queratina? Ela está aí presente dentro da sua célula, no citoesqueleto, em específico aqui, nos filamentos intermediários, beleza? E o outro tipo de filamento que a gente tem, que compõe aí o citoesqueleto, é o microtúbulo. O microtúbulo é composto por uma proteína chamada tubulina, aqui, ó, tá vendo? Ele é composto por uma bolinha verde mais escura e uma bolinha verde mais clara. Elas vão se unindo aí, formando um microtúbulo. Esse aqui ele é bem diferenciado, ele é mais rígido, tá, gente? E dentro dele, tá vendo, é oco. Então é como se fosse um túbulo mesmo, tá vendo? Em volta tem as proteínas chamadas tubulinas e por dentro ele é oco, beleza? Então são esses 3 filamentos que compõem aí o citoesqueleto. Agora a gente vai ver um por um em específico, tá? Então vamos começar aqui com os filamentos de actina, também chamado aí de microfilamentos, que é o cordãozinho de pérola, lembra? Aqui a gente tem os glóbulos aí de actina. Aqui em cima a gente tem uma imagem real do microscópio, tá? Para vocês verem como que esse filamento se parece quando a gente olha para ele no microscópio. E, gente, esse filamento de actina ele é muito importante, porque essa proteína ela tem alta capacidade de contração, de fazer um movimento. Então, toda célula que vai precisar se contrair e mudar sua forma, vai ter necessariamente no seu citoesqueleto filamentos de actina presentes, né? Como que isso acontece? Isso acontece a partir da interação dos filamentos de actina com os outros filamentos chamados aí de filamento de miosina. A gente tem aqui, ó, em roxo, os filamentos de actina, nosso cordãozinho de pérola ali, ó. E aqui em vermelho a gente tem o filamento de miosina. Essas cabecinhas aqui, ó, essas bolinhas aqui vermelhas, elas vão ir puxando esses filamentos de actina aqui, ó, e no fim das contas, elas conseguem contrair. Uma parte da célula que estava deste tamanho aqui agora está menor. Então, juntas as proteínas, os filamentos de actina e os filamentos de miosina, conseguem fazer essa contração, essa movimentação na célula. Onde isso acontece no seu corpo, por exemplo? No seu tecido muscular. Dentro da sua célula e dentro dos seus músculos está cheio de filamentos de actina e de miosina. Então, lembrar aí que esse filamento de actina está responsável pela movimentação, porque ela tem uma grande capacidade de fazer contração. Onde isso acontece também? Por exemplo, aí não sei se já viram esse desenho, mas quando as amebas, que são essas células aqui, ó, elas querem movimentar, fazer uma movimentação, mudar de forma o seu corpo, elas precisam também da ação desses filamentos de actina. Por exemplo, quando elas querem emitir aqui, ó, esses chamados pseudópodes, que são os pés falsos, isso só é possível através da ação de contração desses filamentos de actina, que os outros, ó, que foram fagocitados, ficaram aqui desesperados, não tinham percebido, ó lá. Ó, aqui as projeções são chamadas de pseudópodes, modificando a forma da célula, tá vendo? A célula fica de outra forma, né? Tudo isso aí é feito através dos filamentos de actina. Então, gente, tudo que movimenta a célula, muda a forma da célula, o citoesqueleto de filamentos de actina é o grande responsável, beleza? Um outro exemplo aí de ação, né, desses filamentos de actina é na divisão celular. Parece aqui um amendoim, né, mas não é, são células se dividindo aqui.
E muitas vezes, quando as células vão se dividir, elas precisam passar por um processo de constrição citoplasmática. O que é isso? Esse apertamento aqui, ó, como se tivesse um cinto apertando. E a célula vai precisar modificar a sua forma, né? Uma vez que era uma célula só, ela tem que se dividir em duas agora. Então, ela tem que cortar aqui, né? E isso é feito também pelos filamentos de actina, os microfilamentos, beleza? E onde que eles estão localizados, gente, na célula? Onde que estão esses filamentos? Eles estão localizados principalmente aqui na periferia da célula, na bordinha da célula, estão vendo? Esses filamentos, esses risquinhos aqui vermelhos, estão representando os microfilamentos. Por quê? Porque se a célula quiser mudar aqui a sua conformação, a sua forma, os filamentos vão estar ali para auxiliar nesse processo. Por exemplo, é o que acontece aqui com as microvilosidades que a gente conversou. Isso aqui só é possível através da ação desses microfilamentos, também chamados de filamentos de actina, beleza? Já os filamentos intermediários, eles são compostos por bastões aqui, né? Essa composição dele pode ser bastante variada, tá, gente? Mas como eu disse, principalmente pela queratina. Aqui a gente tem uma fotinha microscópica, né? De como esse filamento intermediário aparece no microscópio para a gente ver. Então, ele tem essa carinha aqui, beleza? E qual vai ser a função dos filamentos intermediários, né? A gente viu que o filamento de actina aí tem essa capacidade de contração. E o filamento intermediário? A principal função dele, gente, vai ser a função de sustentação. Os filamentos intermediários são esses risquinhos aqui, ó, que está aqui nessa coloração meio laranja, meio rosa, e ele está presente em todo aqui o citoplasma. Então, ele vai estar aqui nessa função de sustentar a célula, dar essa sustentação. Percebam aqui, ó, isso aqui é o mitocôndrio. Ela está sendo segurada por esses filamentos. Eles vão agarram aqui na membrana de cima, na membrana de baixo, lá do lado, do outro, e dão essa sustentação. Outra função bastante importante aí dos filamentos intermediários é exatamente a resistência mecânica. Essa conformação estrutural que eles têm garante à célula uma resistência mecânica, uma resistência à tração mesmo. E lembrar, muito importante saber isso aí, que os filamentos intermediários eles só existem nos seres pluricelulares, ou seja, aqueles organismos que possuem mais de uma célula. E onde eles vão estar localizados, gente? Como eu disse, em todo o citoplasma, olha só, diferentemente aqui dos filamentos de actina, que estão na periferia, os filamentos intermediários estão dispostos aqui em todo o citoplasma. Se a gente olhar nessa foto aqui, ó, aqui a gente tem a membrana plasmática, tá? Aqui o núcleo. E tudo que está em verde aqui, ó, é filamento intermediário. Então a gente pode perceber que é um filamento que realmente dá uma certa estrutura para a célula, garante a ela uma resistência. Outra função importante também dos filamentos intermediários é que eles participam das junções celulares, juntamente aí formando os desmossomos, né? Aqui nessa foto a gente tem em vermelho os filamentos de actina, em azul aqui os filamentos intermediários. Olha só, eles vão participando aqui, eles se conectam com a membrana do lado de cá, com a membrana do lado de lá, e vai formando aí os desmossomos. Então, ele tem grande importância aí na junção entre as células, beleza? Já os microtúbulos, gente, como eu tinha dito, ele tem essa organização aqui, né? Essa disposição helicoidal e acaba formando um túbulozinho. Por fora temos as proteínas chamadas tubulinas. Aqui por fora elas vão se unindo umas às outras e por dentro fica oco, como se fosse um verdadeiro canudinho. Essa fotinha aqui em cima é uma fotinha no microscópio, como que o microtúbulo se parece aí com uma célula dentro de uma célula real, né? E onde esse microtúbulo se localiza dentro da célula? Ele é um pouquinho diferenciado. Todos os microtúbulos, eles partem de um mesmo lugar, que é chamada aqui, essa região, chamada de centrosomo. Ela fica bem próxima aqui ao núcleo, beleza? Então, todos os microtúbulos, eles vão partir de uma mesma região. E qual que é a função desses filamentos? Eles vão ter a função de organizar a célula, a organização interna dessas células. Eles que vão decidir aí onde cada organela vai ficar, onde cada composto vai ficar dentro da célula. Então, eles estão ali organizando tudo.
Eles também são responsáveis pelos transportes de algumas substâncias. Por exemplo, se a célula quer eliminar alguma vesícula ali, algum componente através de uma vesícula, ela não vai ficar esperando ali, de repente, a vesícula andar sozinha dentro da célula. O que, que vai acontecer? Os microtúbulos que vão carregar essa vesícula até perto aqui da membrana para esse resíduo ser eliminado. Como que isso acontece? Os microtúbulos eles vão servir então, gente, como se fosse uma avenida onde essas vesículas vão caminhando, elas vão caminhando aqui em cima dos microtúbulos até chegar perto de uma membrana plasmática e assim poder ser liberado esse conteúdo de dentro da vesícula. Belezura? Outra função muito importante dos microtúbulos também é que eles vão constituir uma organela extremamente importante para a divisão celular, chamada de centríolos, que são esses tubinhos aqui, ó. Eles são muito importantes na hora da divisão dos cromossomos lá na mitose. Cada canudinho desse aqui, ó, tá vendo? É formada de microtúbulo. Então, os microtúbulos vão se unindo entre si, formando aí esses centríolos. E como que esses centríolos participam aí da divisão celular? O que que acontece? Aqui a gente tem o centrosomo, né, onde ficam os centríolos aqui, e esses centríolos eles vão liberar aqui, ó, umas linhazinhas que são chamadas de fuso mitótico. Isso aqui é uma célula, tá, gente? Isso aqui é outra célula. Então, nessa célula aqui vão ser liberados alguns fusos mitóticos que vão grudar aqui nesses cromossomos que estão aqui coloridos de azul. E essa outra célula também vai liberar os seus fusos mitóticos e vão se ligar a esse cromossomo também. O que, que vai acontecer? Esses fusos aqui eles vão encolher e cada um vai puxar para um lado. Esse aqui vai puxar para cá e esse aqui vai puxar para cá. E o que, que vai acontecer? Esses cromossomos vão ser aqui, ó, desligados e separados. E assim, os microtúbulos participam da divisão celular. Depois, no fim, isso aqui vai formar uma célula sozinha e aqui vai formar uma outra célula. Mas não precisa preocupar com isso agora, que depois a gente vai ver também isso da divisão celular. Os microtúbulos também são responsáveis pela formação dos cílios e dos flagelos. O que são os cílios, né? São essas estruturas aqui, ó, que está em volta de toda essa célula. Isso aqui é um protozoário chamado paramécio. E esse protozoário é um protozoário ciliado, ou seja, possui diversos cílios aqui em volta da sua célula. Quando a gente compara o cílio com o flagelo, eles são bem menores e mais numerosos. A gente pode ver que tem diversos cílios aqui, né? Bem pequenininhos. Qual que é a função desse cílio aqui? Fazer a locomoção desse protozoário. Ele vai nadando ali na água onde ele está presente. Ele é um protozoário aquático. E esses cílios vão ajudar ele ali na locomoção. Quais são as outras células também que possuem cílios? Por exemplo, na nossa traqueia, células da nossa traqueia são ciliadas também e auxiliam aí na liberação do muco. Outra região que também é ciliada são as tubas uterinas, que ajudam ali a movimentação do ovócito secundário dentro do útero da mulher, né? Já os flagelos, se a gente for comparar com os cílios, eles são bem maiores, aqui a gente pode perceber, né? E normalmente são únicos. Tem algumas células que possuem mais de um flagelo, mas a gente tem o um exemplo aqui, ó, do gameta masculino, o espermatozoide. Então, os microtúbulos eles são responsáveis também pela conformação e criação dos flagelos e dos cílios. Beleza, gente? E para fechar a nossa aula, a gente vai falar também um pouquinho sobre os movimentos celulares. Um deles vocês já viram, que é o movimento ameboide, que são aí nada mais, nada menos que emissões citoplasmáticas
que a célula faz? Enviando aqui pseudópodes, chamados falsos pés. Essa figurinha que a gente viu aí antes. Então, esse é um tipo de movimento celular, onde a célula consegue se movimentar. Outro tipo de movimento celular é a ciclose. O que é a ciclose? É a movimentação de algumas organelas e algumas substâncias dentro da célula. Eu vou colocar um videozinho aí para vocês assistirem, mas a gente tem aqui uma célula vegetal. Por que eu sei que ela é vegetal? Porque ela tem essa parede aqui bem estruturada e tem algumas bolotas aqui verdes, né, indicando para a gente a existência de cloroplastos. E essa organela só existe em células vegetais. E como que essas substâncias, essas organelas conseguem se movimentar no interior da célula? Vai ser um resultado aí da interação entre as moléculas de actina e miosina, os filamentos de actina, os microfilamentos que a gente viu anteriormente. Então, aí mais um movimento da célula é chamado de movimento de ciclose. Eu vou colocar um videozinho para vocês verem aí as organelas se movimentando. E para fechar, gente, um resumão aí de tudo e o mais importante, o que é mais importante nessa aula para vocês saberem, são as funções do citoesqueleto, de acordo também com cada tipo de filamento, como que ele é composto. O citoesqueleto aí vai ser importante, muito importante na movimentação, na contração de algumas células, movimentação dessa célula, movimento ameboide que eu tinha dito para vocês, com a emissão de pseudópodes. Vai ser importante para o deslocamento de algumas partículas e organelas dentro dos citoplasmas, como vocês viram aí na ciclose. Vai ser muito importante para dar conformação à célula, dar forma à célula aí com os microfilamentos. Vai ser importante para a sustentação do núcleo e também de algumas organelas, como a gente viu aí com os filamentos intermediários, que também dão a resistência mecânica. Vai ser muito importante também nas junções celulares, ali na adesão, uma célula a outra, ainda com os filamentos intermediários. Vai ser importante para a formação dos centríolos, na divisão celular, na composição estrutural dos cílios e flagelos. Então, a gente tem aqui um grande resumão das principais funções e importâncias do citoesqueleto dentro da nossa célula, beleza? Então é isso, gente. Um bom dia, uma boa tarde ou boa noite para você aí e até a próxima aula. Tchauzinho.